R$1.000 para cada... Mais um motorista bêbado. Mais uma vida que se vai. Motociclista de 21 anos é atingido por carro na contramão em São Paulo. No Rio de Janeiro, o PM mata uma mulher ao fugir de blitz da lei seca. Agente de trânsito tem a perna amputada após ser atropelado por motorista embriagado. Engavetamento deixa 6 mortos em estrada do Triângulo Mineiro. Rio Grande do Sul tem 6 ataques a bancos em menos de 2 dias. Moradores viram escudo humano na fuga dos bandidos. Chuva forte piora a condição de resgate de meninos presos em caverna da Tailândia. Copa do Mundo. Seleção brasileira deixa a Rússia sob aplauso dos torcedores. Em rede social, Neymar diz que a eliminação é o momento mais triste da carreira e recebe apoio da comissão técnica. Chega a dar pena em alguns momentos, porque o que esse menino sofre não é fácil. Festa em Londres. Inglaterra vence a Suécia e está na semifinal. Croácia derruba a Rússia nos pênaltis e se firma entre os 4 melhores. Depois de bater o Brasil, belgas se concentram em outro grande desafio. Na semifinal contra a França, quem ganhar leva o peso do favoritismo para a final. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Oi, boa noite. Um motociclista de 21 anos morreu atropelado por um motorista bêbado que vinha na contramão na zona sul de São Paulo. O rapaz trabalhava em um restaurante e fazia a última entrega da noite no momento do acidente. No Rio de Janeiro, a imprudência de 2 motoristas provocou a morte de uma pessoa e deixou outras 3 feridas. Nos 2 casos, os infratores atropelaram as vítimas quando tentavam furar os bloqueios da blitz da lei seca. Vamos agora outras notícias pelo Brasil. Veja a seguir, definidas as semifinais da Copa, Inglaterra e Croácia estão entre as 4 melhores do mundo. Seleção brasileira deixa a Rússia após eliminação para a Bélgica. Nós voltamos já já. Cinco cidades do Rio Grande do Sul registraram ataques a banco em menos de 2 dias. Em todos os casos, os bandidos agiram com violência e chegaram até a usar moradores como escudos humanos. Uma forte chuva atingiu o norte da Tailândia neste sábado, piorando as condições de resgate na caverna, onde os 12 garotos estão presos junto com o técnico de futebol há 2 semanas. Se você prestou um concurso público e esperava ser chamado para trabalhar justo agora, depois da Copa, vai ter que esperar. É que a partir de hoje, por conta da lei eleitoral, os agentes públicos estão proibidos de contratar e demitir. Outras proibições também entraram em vigor. E a eleição presidencial também é tema do Poder em Foco deste domingo, que entrevista o diretor-geral do Instituto Datafolha. A paisagem está mudando numa região da Amazônia que já foi campeã do desmatamento. Pequenos produtores do Pará recuperam áreas degradadas por meio do cultivo do cacau e ganham mais com isso. Foi no solo... O domingo vai ser de mudanças no tempo no centro-sul do Brasil. Uma frente fria vai aos poucos espalhando a instabilidade e volta a chover em alguns pontos do estado de São Paulo. Entre o Rio Grande do Sul e o Paraná, é uma área de baixa pressão atmosférica que mantém o tempo fechado. Com mais nuvens no céu, o dia começa com 14 graus em Florianópolis e em Belo Horizonte, faz 11 em Brasília. Recife vai aos 22, onde o sol predomina. Mesmo com o passar das horas, não esquenta em Porto Alegre, onde a máxima não passa dos 14 graus. Faz 31 em Vitória e no Rio de Janeiro. Em Teresina, máxima de 29. Em Cuiabá, já são 46 dias consecutivos sem chuva. A máxima vai aos 35 graus, mantendo a sensação de calor em pleno inverno. Em São Paulo, faz 28 neste domingo. Já na segunda, o tempo muda. A chuva volta e a temperatura cai bastante. Mínima de 11 e máxima de 19 graus. Pelo menos 50 pessoas morreram e mais de 40 estão desaparecidas por causa da forte chuva que atingiu o Japão. A seleção brasileira deixou a Rússia hoje à tarde com o apoio de um pequeno grupo de torcedores. Nas redes sociais, Neymar se pronunciou pela primeira vez após a eliminação. A reportagem é de Bruno Vicari.
Foi com o apoio da torcida que a seleção brasileira fez as malas e deixou o hotel em Kazan na tarde deste sábado, horário russo. A derrota por 2-1 diante da Bélgica nas quartas de final teve um gosto amargo, especialmente para um jogador. Fernandinho, que já havia sido eleito um dos vilões do 7-1 em 2014, mais uma vez decepcionou em um jogo decisivo e foi alvo de duras críticas. O perfil do atleta nas redes sociais, inclusive, foi invadido por ofensas racistas. A Copa também deixou marcas em Neymar. Sem conseguir ser protagonista, o camisa 10 teve atuações questionadas e virou motivo de piada pelas quedas durante os jogos. Depois da eliminação, também pela internet, o craque afirmou que vive o momento mais triste da carreira e que será difícil encontrar forças para voltar a jogar futebol. Chega a dar pena em alguns momentos, porque o que esse menino sofre não é fácil. É difícil ser Neymar. A história poderia ter sido outra caso a seleção fosse mais eficiente contra os belgas. As chances desperdiçadas, principalmente no início e no final da partida, custaram a vaga nas semifinais e adiaram o sonho do Hexa. A seleção deixou a Rússia com um sentimento de frustração e quase de injustiça, bem diferente das humilhações sofridas para a Alemanha e Holanda na última Copa do Mundo. De pensar um pouco mais adiante, nós estamos ainda juntando as nossas dores. O cenário não é de terra arrasada, mas a despedida antes da hora deixa claro que existem pontos a melhorar, mesmo com a ferida da eliminação ainda aberta. É uma dor que sangra, mas a gente tem que seguir. Vamos agora, pouco a pouco, tomando as decisões que precisam ser tomadas. Vamos, Brasil! Valeu, galera! Nas ruas e nas mesas dos principais comentaristas esportivos do país, as perguntas são as mesmas. Tite deve ficar? O Neymar poderia ter jogado mais? O que faltou para a nossa seleção nessa Copa? O repórter Darlison Dutra foi atrás destas respostas. E apesar da derrota de ontem, os torcedores brasileiros que estão na Rússia reconheceram o esforço da seleção de Tite. Richard Furst. Pelo menos uma região do Brasil está festejando, porque Bahia e Sampaio Corrêa decidiram agora há pouco a Copa do Nordeste. Quem levou a melhor foi a equipe de São Luís do Maranhão. E a repórter Juliana Lisboa acompanhou a partida e traz agora os detalhes direto de Salvador. Oi, Juliana, boa noite. E aí, o título foi merecido? Boa noite a todos. Pois é, a torcida do Bahia fez uma festa linda. Foram mais de 45 mil torcedores aqui na Arena Fonte Nova, em Salvador, vibrando, apoiando o time até o último lance, mas não teve jeito. A bola não entrou, o jogo contra o Sampaio Corrêa terminou em 0-0 e por isso temos um campeão inédito da Copa do Nordeste. É o Sampaio Corrêa que, com o jogo de ida lá no Maranhão, venceu por 1-0 com gol relâmpago de William e aqui segurou o empate e é campeão da Copa do Nordeste. Uma festa muito bonita e merecida aqui na Bahia para o Sampaio Corrêa e agora o retorno a São Luís também deve ser bastante comemorado. De volta para você, Marcelo. Obrigado, Juliana. E agora, voltando para a Copa do Mundo, os belgas também estão em festa. Após a classificação para a semifinal, a seleção do país ganhou folga neste sábado. Mas os franceses, os próximos adversários, não tiveram descanso. E Londres está em festa também, viu, Carolina? Porque a Inglaterra derrotou a Suécia e após 28 anos voltou a uma semifinal de Copa do Mundo. A correspondente Ula Rocha acompanhou a festa da classificação, Marcelo, de um lugar bem tradicional para os torcedores ingleses. Chegando à reta final e o que não faltou na última partida das quartas de final entre Rússia e Croácia foi emoção. Depois do empate no tempo regulamentar e também na prorrogação, as duas seleções decidiram a classificação nos pênaltis. E os croatas estragaram uma festa e tanto no país sede da Copa. E as semifinais da Copa do Mundo serão disputadas apenas por times europeus. Na terça-feira, às 15h, a França entra em campo contra a Bélgica. Na quarta-feira, também às 15h, o duelo é entre Croácia e Inglaterra. A Croácia e a Bélgica nunca venceram uma Copa do Mundo. Uma boa noite para você. Boa noite, bom domingo.